o cuidado com as crianças. Irmãos, semana passada, domingo passado, nós encerramos uma série de mensagens que se chamava Em Busca da Alegria, onde nós cobrimos ali toda a epístola que Paulo escreve aos Filipenses, certo? Foi um tempo muito bom, um tempo onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus, e hoje nós começamos uma nova série de mensagens, que vai nos acompanhar aí por pelo menos o próximo mês. E essa nova série de mensagens, ela se chama Canções de Deus. E nós vamos olhar com cuidado para o livro de Salmos e para aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração através da sua palavra no livro de Salmos. E quando nós pensamos em Salmos, nós sabemos que esse livro se encontra no Antigo Testamento. Sabemos que ele está entre aqueles livros que nós chamamos de poéticos. E de certa forma, nós poderíamos dizer algumas coisas sobre a poesia. Poderíamos dizer, por exemplo, que a poesia é uma tentativa de se chegar ao coração da palavra para falar sobre aquilo que está no nosso coração. Poderíamos dizer que a poesia, ela comunica através das palavras mais do que o sentido contido no dicionário. E aqui no livro de Salmos, nós vamos encontrar a expressão do coração dos poetas. Mas mais do que isso, mais do que ler Salmos e entender sobre a expressão do coração dos poetas, nós encontramos em Salmos a expressão do coração de Deus. Porque Deus é quem inspirou os poetas que escrevem esse livro. E nós hoje vamos entender um pouco mais sobre isso, dessa palavra inspirada. Aqui em Salmos, então, nós encontramos poesias, encontramos canções, músicas, instrumento, melodia, e assim nós vamos entrar nessa série que se chama Canções de Deus. Nessas canções, nessas poesias, nessas melodias, que nos indicam algo que pertence à natureza daqueles que são pessoas. Porque uma pulsão que todas as pessoas têm é a pulsão de comunicar-se, de exprimir aquilo que está dentro de mim e saber que outro me ouve e recebe aquilo que eu estou me expressando, que eu estou emitindo. Nós temos essa necessidade. É mais do que um desejo. Nós precisamos ser entendidos. Nós precisamos que outro nos ajude a conter aquilo que está contido dentro de nós. E a comunicação é uma das maneiras que nós fazemos isso. Esse livro aqui, então, é um livro daqueles que precisam se expressar. Mas é um livro também daqueles que precisam receber a expressão de Deus. E diferente do que alguns pensam, Salmos é sim um livro profundamente teológico. Porque aqui nós estamos lendo um livro inspirado, que é poesia, mas inspirado pelo maior de todos os poetas, que é o poeta criador, que é aquele que criou a poesia, que é o nosso Deus. E essa poesia teológica de Salmos, ela não é governada por verdades subjetivas ou percepções individuais, não. Ela é governada pelo Senhor que inspira essas palavras e que inspirou os poetas. E é assim, com essa consciência, que nós precisamos começar essa jornada hoje, que nós vamos percorrer aí por pelo menos os próximos 5 domingos. Vamos começar hoje, então, pelo primeiro Salmo, Salmo 1. Mas antes de começar a ler o Salmo 1, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: quantos de nós gostariam de ser descritos como homens abençoados ou como mulheres abençoadas? Eu creio que todos nós, certo? Todos queríamos ser descritos como homens abençoados ou mulheres abençoadas. Mas você já pensou que você estava diante de uma grande bênção, talvez diante de um grande negócio que você ia fazer, e de repente você percebeu que não tinha nada de bênção, que era na verdade uma furada? Você já caiu no golpe do Pix? Gente, por favor, utilidade pública aqui no sermão, não caia no golpe do Pix. Essa semana mesmo eu vi alguém postando: é verdade, pode confiar, deposita R$400 e em 5 minutos você vai receber 800. Isso não existe, tá bom, meus irmãos? Mas há gente que vai olhar para isso e vai falar assim: nossa, que bênção, eu estava precisando desse dinheiro, a porta que Deus abriu para mim. E aí o cara vai depositar os R$400, nunca mais vai ver esse dinheiro.
né? Existem ocasiões em que alguém pode pensar que está diante de uma grande bênção, mas na verdade é uma maldição, é um golpe, né? Você assinou aquele pacote telefônico lá, que você não leu as letrinhas pequenas e está pagando até hoje. Às vezes, porém, o contrário é verdade. Às vezes nós nos deparamos com situações que parecem ser uma maldição, que parecem ser um problema, uma grande questão, mas na verdade aquilo se torna em uma grande bênção. E isso me lembra algo que eu passei quando eu morava lá nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos em 2018 e quando eu cheguei lá eu não tinha dinheiro para comprar um carro. E um carro lá não é artigo de luxo, é de necessidade. Né, onde eu estava, na cidade que eu estava, não tinha um transporte público desenvolvido, não existe isso de ficar pegando ônibus, não existia metrô, não existia nem Uber direito, e as distâncias são muito longas, né, uma cidade muito dispersa geograficamente, e eu precisava de um carro, mas eu não tinha dinheiro para comprar um carro. E dependia das pessoas para me levarem para o supermercado, para me levarem para a igreja, e a igreja e o supermercado eram os dois únicos lugares que eu ia, porque não tinha passear, tinha só as necessidades. E eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus, o Senhor sabe que eu preciso de um carro, o Senhor me trouxe para cá, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, mas eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu quero ir para a igreja que eu quiser, eu quero ir no supermercado a hora que eu quiser e precisar, eu quero usar esse carro para abençoar outras pessoas, eu quero ir pregar em outras igrejas e para isso eu preciso de um carro para dirigir até elas. E aí eu me lembro, meus irmãos, que um dia eu estava caminhando à beira da praia, e de repente eu recebi uma mensagem no meu celular. E essa mensagem era do Jim Scott, que era o diretor de admissões do seminário que eu estudava. E a mensagem dizia assim: ei, Cris, eu ouvi dizer que você está procurando um carro. Aí eu falei assim, sim, é verdade, eu preciso de um carro. E ele falou, olha, tem alguém que veio aqui no seminário que falou que tem um carro para dar para algum estudante. Aí eu falei assim, ótimo, eu quero. E aí ele falou assim, mas tem um problema, o carro ele é meio velho. Ele é de 1995. Aí eu falei assim, mas está funcionando? Ele falou assim, tá funcionando. Então eu quero. Aí, beleza, eu estava viajando, eu estava fora da minha cidade, alguns dias depois eu cheguei em Jackson, que é onde eu morava. E aí fui buscar o carro. Quando eu fui buscar o carro, eu entendi a história toda por trás daquilo. Na verdade, o que estava acontecendo era o seguinte, aquele cara ele não foi lá para doar um carro para um estudante. Ele foi lá para doar o carro para o seminário. Só que quando o seminário viu o carro, eles falaram assim, a gente não quer não. Porque o carro era de 1995. Era um Oldsmobile Cutlass Sierra. Nem existe aqui no Brasil. Mas, olha só, era de 1995 e era automático, tinha os retrovisores eram elétricos, vidro elétrico nas 4 portas, porta-copo, aquele banco inteirão assim que senta 3 pessoas. E aí, eu cheguei lá, olhei para o carro e agradeci a bênção que o Senhor estava me dando, mas que estava sendo vista como um problema pelo seminário, né? E aqui eu trouxe até para vocês verem as chaves do carro. As chaves reservas, tá? Porque o que aconteceu? Esse carro, eu dirigi ele por cerca de uns 2 anos e meio, 3 anos. Ele é o carro que me levou para a igreja para pregar, que me levou no supermercado, viajei para Dallas, viajei para Oklahoma, tudo nesse carro, glória a Deus. Gastei um dinheirinho nele para consertar umas coisas outras? Sim. Mas o Senhor proveu através do carro o dinheiro que eu precisava para consertar o carro. Então foi uma bênção na minha vida. Só que nos meus últimos 6 meses eu vendi o carro e, pela providência divina, esqueci de entregar a chave reserva. Quando eu voltei para casa, encontrei a chave lá, falei assim, vai ficar de lembrança. Então tá aqui. Mas por que eu estou contando todas essas histórias para vocês? E por que eu estou falando sobre isso, fazendo essas perguntas? Porque hoje eu quero pensar com vocês sobre o que significa ser abençoado. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque à primeira vista todos gostariam de ser abençoados. Mas nós temos que entender verdadeiramente o que isso significa. E para fazer isso, nós vamos ler o Salmo 1. Acompanhe então a leitura do Salmo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós estamos aqui, Deus, como homens e mulheres necessitados de te ouvir. Nós precisamos de receber essa expressão do teu coração sobre nós essa manhã. Pai, que eu não esteja aqui para falar das minhas histórias, das minhas palavras, mas daquilo que o Senhor nos revela na tua verdade. E eu quero pedir que assim, Deus, o Senhor abra o meu coração e o coração dos meus irmãos que aqui estão, para que nós possamos ser transformados pelo poder do teu Espírito e ungidos pelo teu Espírito enquanto entendemos a tua verdade e possamos experimentar a bem-aventurança, a bênção e a salvação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Salmo 1 está nos falando a respeito de dois tipos de homens. O homem bem-aventurado ou abençoado e o homem mau, o homem ímpio. Esses homens, eles são claramente diferentes um do outro. Eles têm propósitos diferentes, caminhos diferentes, destinos diferentes. Eles não compartilham os mesmos princípios. No entanto, se nós colocarmos esses homens em uma sala como essa, e eu fizer a pergunta que fiz aqui no começo, quem de vocês deseja ser abençoado? Eu aposto com você que ambos levantariam as mãos. Mas se eles estão ouvindo a mesma palavra e respondendo a mesma pergunta da mesma maneira, sendo que eles são tão diferentes um do outro, como nós podemos explicar isso? E a verdade é que, apesar de ouvirem a mesma pergunta, eles entendem coisas completamente diferentes, porque no reino de Deus, ser abençoado significa algo muito distinto do que significa nesse mundo. Nós sabemos que nesse mundo existem influências sobre nós, influências sobre as nossas percepções, que distorcem a nossa noção de bênção e distorcem a nossa noção de prosperidade. Então, nós vamos atrás de coisas como o reconhecimento, como fama, como dinheiro, como popularidade, pensando que quando a Bíblia fala sobre bênção e prosperidade, necessariamente está falando disso. Mas o homem abençoado no Salmo 1, ele é aquele que encontra o seu deleite na influência certa, entendendo o que realmente significa ser próspero, entendendo por quem ele realmente precisa ser conhecido. E o Salmo 1, na verdade, ele está construindo um ponto que se apresenta a partir de 3 elementos aqui, que eu quero falar deles com vocês. Esses elementos são o deleite que afeta a sua identidade, a prosperidade que marca a sua realidade e o reconhecimento que determina o seu fim. E eu sei que você não se lembra de nada do que eu acabei de falar, e por isso eu vou simplificar esses 3 elementos para vocês assim. Esse salmo fala sobre a identidade abençoada, a realidade abençoada e o fim abençoado. A identidade abençoada, a realidade abençoada e o fim abençoado. Vamos ver então primeiro a identidade abençoada que se encontra nos versos 1 e 2. Leiam eles novamente. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 1, ele começa fazendo uma descrição de identidade. Ele está nos falando sobre identidade. E há um homem aqui que está sendo definido diante dos nossos olhos, a partir de quem ele é.
E como que essa identidade aqui é construída? Ela é construída a partir do que ele faz ou deixa de fazer e a partir da fonte do seu prazer. Ou, para dizer a mesma coisa, usando palavras diferentes, a construção da identidade desse homem é feita a partir do seu comportamento e do seu amor. Mas nós não estamos sendo informados aqui sobre a identidade de qualquer homem. Nós estamos sendo informados a respeito do homem bem-aventurado ou abençoado. Então, primeiro eu quero definir com vocês o que significa ser bem-aventurado. Existe um importante teólogo do Antigo Testamento, especialmente quando se trata de Salmos, que se chama Alan Ross. E o Alan Ross, ele define esse termo da seguinte maneira. Ele diz: bem-aventurado é um termo que se refere à alegre condição espiritual daqueles que estão bem com Deus e seu prazer e satisfação é derivado disso. Isso significa que ser um homem bem-aventurado, ser um homem abençoado, tem a ver com a sua relação com Deus, com o estado que você se encontra diante de Deus e a fonte do seu prazer. Significa que temos a fonte certa de prazer e alegria. Ou, para usar a linguagem que o salmista usa, o homem bem-aventurado é bem-aventurado porque tem o seu prazer em Deus, ou na lei do Senhor. E aqui está então uma importante verdade que está sendo revelada diante de nós. O seu prazer define a sua identidade. O seu prazer define a sua identidade. Ou, para dizer a mesma coisa novamente em palavras diferentes, nas palavras do famoso autor J.K. Smith, que muitos de vocês podem ter até lido o livro dele, que é o nome do livro dele, você é aquilo que você ama. Quando nós encontramos o nosso prazer em algo, quando nós amamos algo, nós organizamos a nossa vida para aquilo. Nós planejamos aquele momento. Nós pensamos sobre aquele momento. Nós buscamos aquele momento, fazemos o que é necessário para que encontremos aquele objeto de prazer, aquele objeto de amor, aquele objeto de desejo. E quando não estamos fazendo aquilo, estamos pensando naquilo, estamos planejando sobre aquilo. E nesse processo, a nossa identidade é moldada. As coisas que nós amamos influenciarão as nossas decisões, o curso da nossa vida. Determinarão o curso de ação que nós tomamos diante do mundo. E há aqui um elemento interior e um elemento exterior que estão definindo a identidade desse homem. O elemento interior é o seu amor, a fonte do seu prazer, e o exterior, o seu comportamento, mas eles não estão isolados um do outro. Veja o que o salmista está dizendo sobre o comportamento do homem que é bem-aventurado ou abençoado. Há uma progressão aqui na forma como o salmista está falando. E essa progressão é revelada através de 3 verbos: andar, deter e assentar-se. Você consegue ver que existe uma progressão de movimento, dinâmica. Anda, detém-se, assenta. E há uma progressão também na malignidade das palavras que estão aqui descritas. Quando ele vai falar de ímpios, pecadores e escarnecedores. Essa percepção não é tão clara no português, mas o é no hebraico. E ele vai falar então que o homem abençoado não anda no conselho dos ímpios. Mas o que isso significa? Ele está dizendo que o homem bem-aventurado, ele não vai até o ímpio para receber dele sabedoria, para receber dele conselhos. Isso não significa que você não pode ir num médico não cristão, ou que você não pode ir num nutricionista não cristão. Não é isso que ele está dizendo. Mas quando se trata de discernir o moral do imoral, o sábio do tolo, o justo do injusto, o homem bem-aventurado não vai até o ímpio para seguir os seus conselhos, porque ele tem a fonte de sabedoria na palavra do Senhor. Ele tem o seu conselho na lei de Deus. Então, nós somos informados que o homem bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores.
Ora, agora não se trata apenas de consultar o ímpio, receber dele conselho e tomar uma ação. Mas aqui o salmista está dizendo também que o homem bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não adota esse caminho como um estilo de vida. Ele não vive como os pecadores. E não só isso. Finalmente o salmista vai dizer que o homem abençoado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, os escarnecedores, eles não são apenas incrédulos. Os escarnecedores são aqueles que estão trabalhando ativamente para a destruição dos justos. São aqueles que estão zombando deles. E quando o salmista diz que o homem bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores, ele está dizendo que o homem bem-aventurado não tem comunhão com aqueles que planejam, zombam dos justos e planejam a sua destruição. Ele não tem parte com aquilo. Não confunda isso com o que Jesus faz quando ele se assenta com publicanos e pecadores para comer. Não é a mesma coisa. Porque Jesus, ao se relacionar com aquelas pessoas, estava as transformando pela sua presença. E o que o salmista está dizendo aqui é que o homem bem-aventurado, ele não comunga com eles do que eles fazem. E assim, nós podemos enxergar essa figura do homem bem-aventurado. Ele não adota os padrões morais dos incrédulos, não vive a sua vida como desobediente e não tem comunhão com aqueles que zombam dos justos. Mas por quê? Porque ele é melhor que todo mundo, superior a todo mundo, certo? Não. Errado. Não é por isso. Algumas pessoas podem pensar, aqui está então o checklist que eu preciso fazer para que o Senhor tenha que me abençoar. Então se eu fizer o passo 1, 2 e 3, o Senhor vai ter que me abençoar. Errado. Essa não é uma lista de comportamentos que você adota para ser abençoado. Esses são os comportamentos daqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Porque enquanto eles nela meditam de dia e de noite, eles são transformados por aquelas verdades, onde o Espírito aplica aquelas verdades ao seu coração e assim transforma o seu comportamento. E por isso eles são bem-aventurados e se comportam dessa maneira. Não é que você se comporta dessa maneira para barganhar uma bênção com Deus, mas a transformação da lei de Deus no nosso coração, quando o Espírito a escreve em nosso coração, transforma a nossa vida e o nosso comportamento. E assim nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, que é uma forma de dizer sempre. A lei do Senhor, ela é alimento para o nosso espírito. Nós comemos dela, digerimos ela, usamos os seus nutrientes e então voltamos a comer dela. Não é o nosso trabalho, é a obra de Deus em nós. E é por isso que nós lemos passagens como Salmo 19, 8 a 10, que diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser abençoado, você precisa comer deste mel. Você precisa fazer dele o seu alimento e meditar nessa lei de dia e de noite. O amor por essa palavra muda o seu coração. E isso muda o seu comportamento. A grande pergunta que está diante de nós, então, é: onde você tem encontrado o seu prazer? Porque o seu prazer é normalmente o orientador da sua vida. Encontre o seu prazer na lei do Senhor. À medida que o salmista continua, ele nos apresenta o que eu estou chamando aqui de a realidade abençoada. Veja o verso 3. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Nós temos que tomar cuidado ao interpretar esse versículo. Nós já falamos aqui um pouco sobre o que significa ser abençoado, mas o que o salmista quer dizer quando ele diz
em tudo o que ele faz, será bem-sucedido. Como que nós entendemos isso? A boa notícia é que nós não precisamos adivinhar, porque ele fala isso dentro do contexto de tudo que ele acabaram de dizer e tudo aquilo que ele está prestes a falar. Então nós vamos entender a partir do contexto o que é esse sucesso, o que ele quer dizer com em tudo que ele faz será bem-sucedido. E o homem abençoado é então como uma árvore plantada junto às correntes de água. O que as correntes de água representam aqui? Elas representam a palavra de Deus. Elas representam a lei de Deus. É onde o homem tem o seu prazer. É onde o homem encontra a sua saciedade. Uma árvore plantada junto às correntes de água é uma árvore que está próxima à fonte de vida. Se a árvore não for regada, ela morre. E se você não for regado pela palavra de Deus, você morre. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra. Ela não é apenas uma informação. Não são apenas coisas que ouvimos ou dizemos. Mas a palavra de Deus é poder. É pela sua palavra que as coisas foram criadas. É pela sua palavra que os mortos ressuscitaram. É pela sua palavra que nós encontramos vida e somos salvos do nosso pecado. E quando a sua palavra se fez carne, quando o verbo encarnou e habitou entre nós, o verbo não só disse, mas ele gritou, como está escrito em João 7:37-38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é a fonte da água viva e a palavra nos conduz até Jesus. Que vida pode ser mais próspera e mais bem-sucedida do que a vida de uma árvore plantada junto às correntes de água? Na palavra de Deus nós encontramos o alimento que nós precisamos. Porque na palavra de Deus nós somos conduzidos à fonte da água viva. A palavra nos conduz a Jesus. Também nos é dito aqui que o homem abençoado dá o seu fruto no devido tempo. Está escrito fora de tempo? Não. Está escrito em todo tempo? Não. Está dizendo que ele dá o seu fruto no devido tempo. E o que isso significa? Isso significa que nem todas as estações são primavera. Que nem todas as estações são estações de dar frutos. Há épocas na vida que é hora de crescer. Há épocas na vida que é hora de ser podado. Há épocas na vida que é hora de dar frutos. E uma vida de prosperidade não é uma vida de dar frutos o tempo todo, mas de dar frutos na hora certa. E talvez, meu irmão, você esteja vivendo uma época na sua vida que mais tem parecido com o inverno. Talvez as coisas estejam confusas diante dos seus olhos. Os dias estão cinzentos e frios. Talvez você não sabe para onde você está indo, para o que Deus está te chamando, mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que se você está plantado junto às correntes de água, aguarde. O grande jardineiro está cuidando de você. E a época de frutificar está chegando. Mas fique atento a uma coisa. Os frutos não são para a árvore. Os frutos são para os outros. Os frutos são para a multiplicação. Às vezes, a época de dar frutos pode parecer com uma época de alegria, com uma época de provisão financeira, provisão material. Às vezes, a época de dar frutos vai ser uma época de sentir-se extremamente abençoado. Outras vezes, a época de dar frutos parece mais com liberar perdão. Com caminhar não pela vista, mas pela fé. Com tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Isso também é fruto. Mas o fruto é sempre produto do encontro da estação certa com uma árvore madura, cuidada pelo grande jardineiro. E é por causa desse grande jardineiro
que o salmista pode dizer que o homem bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. A sua folhagem não murcha, porque a sua vida é eterna, ele nunca morrerá. Nós podemos passar por estações difíceis, podemos enfrentar tempestades e pragas, mas nenhuma ameaça pode prevalecer sobre o cuidado do jardineiro conosco. E é nesse cuidado que nós podemos confiar. Bem-aventurado o homem que é por ele plantado, por ele regado, por ele podado, para que no devido tempo possa dar fruto. Em tudo que ele faz, ele prospera com nutrição constante, com frutas da estação e com vida sem fim. Isso nos leva ao fim abençoado. Veja os versos 4 a 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Desde os tempos antigos, o trigo colhido passava pelo seguinte processo. Ele era trazido, um debulhador era trazido, esmagava aquele trigo, e aquele produto produzido era lançado ao ar. O vento soprava e jogava para longe os flocos de palha, e o trigo, que é mais pesado, cairia. E assim você estaria separando o joio e o trigo. É interessante que a mesma palavra que é usada para vento em hebraico é usada para espírito, ruar. E existe uma realidade espiritual profunda nessa imagem que o salmista está aqui usando. Ele está dizendo, apontando, que os ímpios e os justos serão separados no dia do julgamento. A congregação dos justos permanecerá, mas a palha dos ímpios será expulsa. Eles têm um fim, um destino diferente. E na literatura de sabedoria, na Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, há sempre esse contraste entre aquilo que é temporal, passageiro, aquilo que é vaidade, como diz o autor de Eclesiastes, e aquilo que é perene, permanente, contínuo, que está bem estabelecido, eterno. E os nossos corações, meus irmãos, são tentados constantemente a ir atrás das coisas que são passageiras, das coisas que são vaidade. Mas é a palavra de Deus que nos traz discernimento entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos que o coração do perverso, o coração do ímpio, está sempre atrás de objetivos como, por exemplo, o objetivo de ser conhecido. O homem vive cheio de vaidades, e uma delas, constantemente presente, é a de ser conhecido. Se você olhar para o Éden, Adão está tentando se tornar como Deus. Se você olhar para a Torre de Babel, a Bíblia diz que eles estavam construindo aquela torre porque eles queriam fazer o seu nome. E eles buscam essas coisas de forma vã e de forma temporal. Mas em meio a essa busca por ser conhecido, em meio a essa busca por fama, popularidade, essa necessidade de ser visto pelo outro, o homem pode ser aterrorizado ou maravilhado por 3 palavras que estão presentes no último verso que lemos. E essas palavras são: o Senhor conhece. Essas palavras separam o eterno do temporal. Essas palavras separam salvação de condenação. O Senhor
conhece. Os homens podem perder tanto tempo atrás de serem conhecidos, que eles perdem todo o seu tempo, até que nós veremos se materializar em realidade as palavras que estão escritas em Lucas 13, 25 a 27, onde está escrito: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Palha que o vento dispersa. Mas talvez você esteja pensando: o Senhor conhece o caminho dos justos. E você pense assim: sim, é isso. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o meu caminho. Calma. Eu tenho um outro salmo para ler para você. Salmo 14, 2 e 3 diz assim: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa saída? A nossa esperança está no fato de que quando o Senhor olhou dos céus não vendo ninguém, ele desceu dos céus e se tornou esse alguém que ele procurava. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, Jesus Cristo. E quando ele estava entre nós, ele é quem disse em João 10, 14 e 15: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. O Senhor conhece o caminho do justo, e o justo qual o Senhor conhece, é esse quem disse essas palavras, e ele está dizendo assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É por causa disso que nós temos esperança. É por causa disso que nós encontramos salvação. Porque o Senhor olhou para baixo, não vendo ninguém. Ele se fez esse alguém que nós precisávamos. E esse alguém que é Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. O Pai conhece o Filho. E o Filho deu a sua vida pelas ovelhas. Mas a grande pergunta que está diante de você nessa manhã é: você conhece o Filho? Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece o Filho? Eu comecei esse sermão hoje perguntando: quem gostaria de ser abençoado? E agora eu estou te dizendo que só há uma forma de sermos bem-aventurados, de sermos abençoados. E essa forma é encontrando em Jesus a nossa esperança, é o conhecendo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora, mas eu quero que de olhos fechados eu quero te fazer um desafio. Nós não fazemos isso com frequência aqui na IBAGE, mas eu creio que há essa necessidade diante desse texto que nós lemos.
E talvez você não conheça o Filho, não conheça Jesus. Você já ouviu falar dele? Você já ouviu alguma coisa sobre ele? O nome é familiar, mas você não o conhece estando em um relacionamento com ele. E se nessa manhã você ouviu a voz dele através da sua palavra, através da palavra que foi pregada, se você deseja render a sua vida a ele, eu quero te desafiar a levantar a sua mão e dizer: eu ouvi o chamado. E eu quero responder a esse chamado. Eu quero render a minha vida a ele. E nós vamos orar por você. Nós precisamos de conhecer a Cristo. E sem conhecê-lo, não há salvação. E eu quero que depois do culto você me procure o pastor João, e nós vamos conversar com você. E eu quero fazer um outro desafio aqui. Talvez você conheça Jesus, você entregou a sua vida a ele, mas você ainda não foi batizado. E você deseja ser batizado. Você deseja selar esse compromisso. Você deseja manifestar publicamente isso que o Senhor tem feito na sua vida. E eu quero que você levante a sua mão também, se você deseja ser batizado. E também você me procure o pastor João, para no final do culto nós conversarmos com vocês. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua verdade. Pai, nós não somos dignos da Tua atenção e do Teu amor, mas nós Te agradecemos porque o Senhor, olhando dos céus para nós, não nos abandonou, mas enviou o Teu Filho. Eu quero Te agradecer por isso, Jesus, e eu quero pedir por aqueles irmãos aqui que ainda não Te conhecem. Talvez eles tenham vindo por anos na igreja, mas eles ainda não Te conhecem. Não ouviram a Sua voz. Não sabem ainda o Seu tom. E eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor se revele a eles de maneira profunda. Que eles possam render a vida completamente ao Senhor, para além dos rituais religiosos, para além das liturgias, para além do endereço da igreja, para além dos eventos da igreja, que eles possam render o coração. Pai, nós não nos reunimos aqui por causa da organização e base. Nós nos reunimos aqui por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse relacionamento ele tem que ser vivo, íntimo, verdadeiro. Nos livra de sermos religiosos nessa igreja, Pai. Nos dê um coração santificado pela Tua palavra, cheio de amor. Derrama um avivamento sobre nós, Pai. Porque nós precisamos nos apaixonar pela Tua palavra e tê-la como fonte de prazer e de amor para a nossa vida. Olha para nós com misericórdia, porque nós não podemos subir aos céus, mas o Senhor desceu à terra para nos buscar. E eu quero orar por aqueles que precisam ser batizados e ainda não foram, Pai. Pai, que o Senhor os abençoe nessa jornada, dê a eles entendimento e convicção, para que essa decisão seja tomada, e eles possam ser selados da maneira como o Senhor ordenou, recebendo as ordenanças do Senhor, o sacramento do Senhor. E eu quero orar por aqueles, Deus, que estão aqui nessa manhã. E eles perceberam que estão buscando vaidades. Perceberam que a maneira como eles organizam a vida não mostra que a Tua palavra é a fonte de prazer. Não mostra que o prazer deles está na lei do Senhor e nelas meditam de dia e de noite. Aqueles, Pai, que o Teu Espírito graciosamente convenceu nessa manhã a reverem os seus caminhos, eu quero pedir ao Senhor que lhes dê graça. Pai, que o Senhor incendeie esses corações, que eles amem a Tua palavra, que eles renunciem ao pecado, aos hábitos que são imorais, aos hábitos que os distanciam do Senhor. Rompe esses grilhões em nome de Jesus, Pai. Rompe os grilhões da escravidão, do pecado, da pornografia, do adultério, das doenças mentais, da depressão, da tristeza, da confusão. Rompe esses grilhões, Deus, porque nós cremos no Teu poder para curar o corpo, curar a alma, curar a mente, curar o espírito.
E eu quero pedir ao Senhor que lance cura sobre essa igreja nessa manhã. E que nós possamos vir aqui, Deus, não porque tem culto, não porque está na hora, não porque é nosso hábito, mas porque nós te amamos. Coloque esse amor no nosso coração e não deixe ele se esfriar, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.